Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jim Gomes mais uma vez gravando um vídeo para o canal. Para você que está chegando aí pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal do Jim Gomes. Falando aqui direto da cidade de Loulé, aqui no sul de Portugal, Algarve, cidade onde eu vivo há 21 anos, que vai fazer agora em fevereiro. E desde já agradeço a todos vocês também que estão aí participando pela primeira vez e outros que já são meus seguidores. Dia de folga hoje, né? E este vídeo aqui já estou devendo aí algum tempo para os seguidores e para aqueles também que não são seguidores, porque eu disse que ia vir aqui falar sobre o meu novo trabalho. É assim, pessoal, consigo falar melhor com vocês porque lá estava muito barulho, era um carro passando, era uma moto, era tudo. E aqui não, aqui já estou mais na parte do parque aqui da cidade e assim já conseguimos falar melhor. Pois é, como eu estava falando, né, eu tirei o curso de gestão e produção de cozinha aqui na Escola de Hotelaria do Algarve, que na capital do estado que eu moro, que é do Algarve. E então tive lá durante quase um ano, porque 3 meses foi de estágio, né, que foi um estágio remunerado. Eu já contei isso aqui em um vídeo, para quem não viu ainda, se quiser ver. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou estar repetindo muita coisa. Aí vocês têm que ir lá ver algum vídeo anterior, que é onde eu conto um pouco da minha trajetória no curso e tal, valores e tudo mais. Validação de diploma e isso tudo. Então terminei de tirar, fui fazer o estágio, fiz durante 3 meses remunerado, ganhava. Algumas pessoas que perguntam aí valores, né? Isso depende muito da empresa que você vai. Há umas que pagam, há outras que não pagam, mas a minha, graças a Deus, pagava. E um valor até mais ou menos não muito mal, era a metade de um ordenado mínimo daqui de Portugal, que o ordenado mínimo daqui é 870. Mas aí depois eu terminei porque eu não quis, venceu, né, o estágio. Então eles perguntaram se eu queria ficar, mas eu decidi não ficar lá no local do estágio. Saí, depois fui trabalhar uma semana ali numa empresa temporária, que aqui há muitas, né, empresas temporárias que pagam por hora. Estive lá fazendo 5 dias num trabalho numa escola internacional. Depois saí, eles disseram se eu quisesse também para falar com eles lá da direção, mas eu não achei muito bom assim o trabalho, achei muito assim um pouco desorganizado. Então disse que não estava interessado. A seguir, fiquei em casa mais umas 2 semanas e depois surgiu aí uma proposta de emprego. Fui a uma entrevista num dia e no outro dia já fui chamado. Sempre do ramo de hotelaria, porque aqui, né, já sabe que no Algarve é uma região muito turística e por isso os trabalhos, a maioria é voltado para hotelaria, que é a minha formação também. Portanto, como eu estava falando, fui na entrevista num dia, a pessoa lá da entrevista, né, da empresa, do RH, perguntou se eu tinha disponibilidade para entrar no dia seguinte e se os meus horários eram também assim, se eu poderia fazer os horários também da parte da manhã, que na verdade quem trabalha assim mais na parte da manhã, começam logo na hora do pequeno almoço, que aqui é o café da manhã. Aí eu fui e disse que sim, coloquei lá na ficha, né, preenchi todos os meus dados pessoais e as minhas capacitações e então eu fui logo convocado para mim entrar no dia seguinte às 6h30 da manhã. Eu tinha dito, né, que estava disponível e ela disse, então amanhã já pode entrar às 6h30 da manhã. Eu falei, tá bom, não é muito longe de casa, 7 a 10 minutos de casa, assim não gasto muito combustível. E ela disse assim, e como é que é a sua situação no momento para ver a questão do contrato, né? Porque aqui, geralmente, eu não sei se são todas as empresas, mas essa empresa fez um contrato para mim de 3 meses, né, com as férias no final do contrato. Nesse caso, eu tenho 6 dias de férias no final do contrato. E se eu trabalhar feriados, os feriados não são pagos. Os feriados são em compensações de dias. Aí ela logo colocou essas questões todas para mim
E a questão dos horários também, né? Porque é muito interessante, muito importante quando você vai trabalhar e que as pessoas já passam logo todas as informações. Então o pessoal lá do RH me colocou logo todas essas questões, né? De horários, que poderia ser horários não fixos, por exemplo, e que as folgas no início seria também não fixa. Aí eu falei, tá bom, aceito. Aí ela falou, fazemos um contrato de 3 meses com 6 dias de férias no final do contrato, tá bom para você? Aí eu falei, tá bom. Me falou a questão dos valores também, quanto é que eu iria ganhar por mês e que o subsídio de alimentação era pago também. Aí eu falei, tá bom, e que não poderia comer nada na empresa, mesmo você lidando com cozinha, com comida, que é o meu caso, né, que é a minha área, mas que eu não poderia comer nada lá. Eu falei, tá bom, concordo. Ela me deu a folha para me ler um instante, né, que também foi rápido. E no dia seguinte, quando eu entrei, no final do dia, ela já mandou comparecer no escritório e mandou eu ler o contrato. Se eu quisesse trazer o contrato para casa para me ler antes de assinar, eu poderia, ou então poderia dar uma vista de olho ali mais ou menos rápido, né, e assinar o contrato. Aí eu falei, tá bom. Aí li ali mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, né. Você tem que ter muito cuidado quando você nunca trabalhou aqui, porque às vezes algumas questões e tal a respeito das leis trabalhistas, contratistas, estão em letras pequenas. Só que como eu já assinei muitos contratos aqui em Portugal, né, quer dizer, não são muitos, assim, porque eu também não gosto de estar pulando de galho em galho feito macaco, né. Mas eu já vi os contratos daqui, já sabia mais ou menos como é que era a empresa e ela já tinha me dito também algumas questões relacionadas da empresa, que eu também já tinha feito algumas perguntas. Eu assinei logo o contrato depois de 2 ou 3 minutos. Ela falou, tá bom, seja bem-vindo à empresa. Me passou a aplicação sobre a aplicagem de pontos e tudo, né, relacionado à empresa. Tem uma aplicação que a gente tem que ter e tal, fazer o login e tal. E depois a aplicagem de ponto, como é que era, como é que não era. E falei, tá bom. E comecei. Aí faltava 3 dias para terminar o mês, né? No caso, o mês passado. Quando chegou no final do mês, eles pagaram logo os 3 dias. E assim já ficou tudo certo. E agora já vai fazer um mês que na verdade, fez um mês, né? Hoje. Ah, é verdade, hoje está fazendo um mês. Só que eu recebi logo os 3 dias para ficar tudo certo. E a partir do dia 1 é que corre mesmo o mês completo. Aí já estou perto de vencer aí o mês completo, graças a Deus. Não é um trabalho muito estressante, tirando aí a parte de eu acordar cedo, né? Porque tem dia que eu entro às 6 da manhã. Por exemplo, ontem mesmo eu tive que entrar às 6 da manhã, sozinho pela primeira vez, né? Porque geralmente quando você é novato, para você abrir para o pequeno almoço, que é o café da manhã aqui em Portugal, você tem que ter uma pessoa que já está há mais tempo na empresa. Porque por mais que você trabalhe na área da cozinha, né? Cada cozinha tem a sua realidade. Cada caso é um caso. Não é que você já vai chegar sabendo tudo. Aí eles explicaram como é que era mais ou menos. E ontem, como uma colega ficou doente, aí eu tive que abrir sozinho, pessoal. Eu tava até tipo assim, no início eu tava assim meio confuso, meio ansioso, né, antes de ir. Mas depois quando eu cheguei lá, eu já tinha, um tempo atrás também, logo assim que eu entrei, eles já tinham me explicado também assim mais ou menos por alto, né, como é que eram as coisas. Aí eu abri 6 horas da manhã, sozinho, saí de casa, era 5h30, cheguei lá, faltava 15 para 6. Aí entrei, piquei o ponto, fui fazer né, porque o ponto, depois fui trocar de roupa, colocar a minha farda e partir para a cozinha. E aí comecei a fazer as coisas, né, que tinha para mim fazer, porque a minha colega, a outra, chegava às 6h30. Então é tipo de meia hora vai entrando uma pessoa. Até 7h30 mais ou menos, 7 horas, 7h30 vai entrando uma pessoa para ir ajudando. Porque você sozinho, né, dependendo do número de clientes, você não consegue fazer tudo sozinho. Aí entrei 6 horas, liguei tudo,
Fiz o que estava, né, no meu alcance para fazer, o que estava estipulado para mim fazer. Aí a minha colega, que também é nordestina, uma conterrânea, que é do Maranhão, que já trabalha lá há mais tempo, chegou, era 6h30. Aí depois chegou a chefe, que era 7 horas ou 7h20 por aí. E assim a coisa foi fluindo. Quando elas chegaram, eu já tinha muita coisa adiantada. Então já elas disseram, tipo, agradeceram, né? Porque pelo fato de ser a primeira vez que eu estava abrindo sozinho, e eu consegui me orientar sem estar atrapalhado. Eu falei, tá bom. Só que, né, a primeira vez assim você fica aqui meio ansioso. Mas correu tudo bem, graças a Deus. Aí tô lá, né, durante 3 meses e contando uma novidade. Depois dos 3 meses, eu vou para o Brasil. Vou estar no Brasil durante aí uns 3 meses. Na verdade, vou estar 3 meses. Vou lá visitar minha família, vou tá com minha mãe, né, que ela tem problema de saúde. O meu pai faleceu vai fazer 5 anos. E então eu vou estar lá com minha mãe, vou estar ajudando as minhas irmãs aí, tá organizando aí as coisas lá em casa. Porque nós temos uma casa de campo, então tem muita coisa, minhas irmãs trabalham, então vou estar lá com elas um tempo, que é pra gente viver esses momentos juntos, né, em família. Já são 21 anos que eu saí do Brasil, claro, né, já fui lá várias vezes, mas no máximo que eu fiquei foi 2 meses, e agora eu vou ficar mais tempo. Então espero que vai correr tudo bem, já estou mais ou menos com as coisas todas planejadas. Então o meu intuito, graças a Deus, correu tudo bem os meus planejamentos que eu fiz, porque na verdade era fazer o curso, terminar o curso assim que terminar o estágio, né, arranjar aí uns trabalhos temporários ou então um contrato curto. Eu não queria um contrato longo, porque eu teria que ir para o Brasil depois. Então se eu arranjasse um trabalho com contrato longo, iria atrapalhar a minha viagem. E mesmo assim eu iria um pouco mais cedo, mas como o meu contrato vai até mais ou menos dia 20, dia 25 por aí, eu estendi um pouco mais a viagem. Eu não tinha comprado ainda a passagem quando eu fui fazer a entrevista, e graças a Deus correu tudo bem, né? Os meus planos deste ano, graças a Deus até agora, obrigado, Senhor, por estar correndo tudo bem. Então esta era a novidade que eu tinha aqui para contar para vocês, que eu já disse que ia contar isto já há algum tempo, só que eu não tive tempo, porque a correria é muita. Quando eu acordo muito cedo, estou acordando muito cedo, às vezes eu estou com uma olheira por aqui assim, é por isso até que eu estou de óculos, mas hoje eu estou de folga, amanhã também eu estou de folga, que são 2 dias de folga, e tá dando tudo certo, tá fluindo tudo bem. E espero também que quando você tem um plano, né, um propósito, que você planeia e dá certo. Nossa, como é maravilhoso, né? Aí, pessoal, quando eu voltar, o RH já disse assim que é para mim regressar lá avisar, né, que eu cheguei, que ela quer me contratar por mais tempo. Eu falei, ô glória, amém. E a chefe essa semana também, lá na cozinha, falou que estava gostando do meu trabalho, né? E que ela gostaria de falar com o RH, ao invés de pegar pessoas novas, por exemplo, para o verão, porque quando dá mais ou menos março, começam as entrevistas. E ela disse, você pretende ficar aqui ou tem outros projetos, não sei o que? Eu falei, não, eu pretendo ficar aqui por enquanto. Então, o raio do sol tá me atrapalhando aqui, vou fazer assim ao contrário. Aí eu disse para ela assim, olha, a RH já disse que é para mim falar com ela assim que eu chegar do Brasil, que é para que ela vai me contratar de novo. Aí ela falou, que maravilha, fico contente. Aí eu falei, muito bem, eu também, por vocês estar gostando do meu trabalho, né? Porque na verdade a empresa gosta do nosso trabalho, não é da nossa pessoa, né? Você tem que entender isto. Porque muitas pessoas dizem assim, gosta de mim, não é gostar de você. Gosta das tarefas que você desempenha. Então, pessoal, até agora tá tudo tranquilo lá. Tirando aí as questões de acordar muito cedo, né, que eu falei. Mas, na verdade, eu já sei como é que é o ramo da hotelaria. É muito cansativo, porque há pessoas que desistem, né, dessa área, porque você às vezes acorda muito cedo,
ou outras vezes você tem que fazer horários repartidos. Eu, por exemplo, nos outros trabalhos fazia horário repartido. Eu trabalhei muitos anos fazendo horários repartidos. Tipo, saía às 3 da tarde, entrava às 9h30, 10 horas da manhã e saía às 3 da tarde. Então já estava habituado a isto, e agora não, agora eu estou entrando bem cedo, mas também quando dá 2h30, quando eu entro 6 horas eu saio 2h30, quando eu entro 7 horas eu saio 3 horas, e assim vai. Mas está tudo certo, graças a Deus. E se você não é o meu seguidor, olha, me siga aqui nesta plataforma, Jim Gomes direto de Portugal, sempre postando aí algumas coisas relacionadas aqui à minha vida em Portugal, neste país, morando 21 anos. 21 anos não são 21 dias, né? Então, espero que você deixe aí aquele like, deixe aí algum comentário, se você tiver alguma dúvida em questão que eu possa lhe responder, eu estou aqui assim que eu posso lhe respondendo. E muito obrigado a todos vocês que vêm me seguindo aí já há algum tempo e aqueles que vão chegar aqui a partir desse vídeo pela primeira vez, olha. Um beijão para vocês, espero que tenham aí um ótimo dia ou uma ótima noite. E ficam bem e até mais. Tchau!